Todo mundo, em algum momento, já se perguntou como que eu começo a fazer o atendimento para a família? O que eu tenho que fazer? Quando que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que chamar alguém? Quando que é o momento de eu fazer uma articulação ou de fazer uma intervenção? E aí a gente tem muitas questões que envolvem a nossa atribuição técnica junto às famílias. Quando a gente fala trabalho social com famílias e territórios, mas aqui a gente está falando do atendimento especificamente para a família, tem muitas dúvidas e muitas inseguranças, que são de ordem do nosso conhecimento, que são de ordem das nossas habilidades, que são de ordem de fragilidades em relação à organização e gestão das próprias unidades socioassistenciais, enfim, tem muita coisa envolvida. E aí, mas para mim o principal, o que mais gera insegurança, o que mais gera, inclusive, problemas no processo de atendimento às famílias, é justamente a gente não ter um passo a passo, a gente ter um protocolo estabelecido de como que a gente faz atendimento. E aí eu quero trazer para ti essa ideia, não só de te dizer o que seria, o que é os passos de um protocolo bem estabelecido, que eu quero te entregar isso hoje, mas também te dizer o que significa esse momento inicial e por que tu tá certa quando tu te preocupa com esse momento inicial e tu fica te questionando, será que tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Porque ao te questionar isso, tu tá dizendo, olha, esse momento é muito importante e eu quero fazer ele bem feito. E isso tu tá profundamente certa, só que eu quero te dizer que no vídeo de hoje tu vai sair sem dúvida, tu vai sair sem insegurança, porque eu também passei por tudo isso que tu passou e me questionei muitas vezes, e quando a gente passa a ter realmente um protocolo de atendimento, quando a gente reconhece os passos que a gente tem que dar, a gente se sente muito mais segura e é muito mais assertiva a nossa atuação. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é por que é tão importante a gente ter estabelecido, consolidado, passos para esse momento inicial de atendimento para a família. Primeiro é que esse momento inicial, ele marca muitas percepções das famílias sobre as suas. E quando eu falo dos atendimentos iniciais, eu não estou falando só do primeiro atendimento, do momento único e primeira vez que a família chega. Nós estamos falando de um conjunto de atendimentos que são iniciais. E esse conjunto de atendimentos forma a percepção do usuário em relação à política. Isso pode mudar depois? Até pode, mas sabe aquela ideia da primeira impressão que fica? Muitas vezes é justamente isso. E a primeira impressão é que pode fazer um usuário enxergar a política de assistência aí na tua unidade, no CRAS, no CREAS, onde for, como uma referência em proteção social, um espaço de acolhida, de garantia de direitos, de defesa de direitos, um lugar que a pessoa se sente respaldada, se sente legitimada nas suas necessidades, naquilo que traz para esse serviço, e ela vai se vincular e vai ter uma relação de confiança com este espaço, ou pode ser um espaço que ela se sinta de novo excluída, que ela sinta deslegitimada, que ela sinta que as necessidades dela não são atendidas e sequer são consideradas, e muitas vezes ela acaba não voltando. E aí muitas vezes essa família que já estava numa situação de vulnerabilidade, de desproteção, acaba agravando essas situações e ela vai voltar para as suas só lá na alta complexidade. Então esse momento inicial para a percepção do usuário é fundamental. Outro ponto, organização do nosso processo de trabalho dentro da unidade e não como uma coisa que cada técnico faz de um jeito. Quando a gente tem uma organização desse processo inicial de atendimento, a gente faz com que esse ranqueamento que existe em muitas unidades entre os técnicos desapareça. Então, por exemplo, eu não sei se é o caso aí que tu vive, tá? Mas já me aconteceu de estar em várias unidades que existia um ranqueamento. Então, se eu sou atendida pela fulaninha, eu sei que eu consigo isso, isso e isso. Quando eu sou atendida pela Beltraninha, eu não consigo. Se eu sou atendida pela fulana, o trabalho é feito dessa forma. Quando eu sou atendida pela Beltrana, é de outro jeito. Tem um ponto que é personalidade, características pessoais, que é o nosso jeito, o jeito de falar, o jeito de gesticular, o jeito de fazer uma troca de olhar, de se permitir durante o atendimento, tom de voz, tem muitas coisas que são pessoais, intransferíveis, é de cada pessoa. E a forma como ela vai se dar o vínculo com cada família pode ser muito diferente de técnico para técnico. O fato é que uma coisa é ter características e eu me sentir mais à vontade de falar contigo do que com outra pessoa, é diferente
do que eu querer ser atendida por ti, porque eu acredito que aqui eu tenho uma qualidade que lá eu não tenho. E o usuário sabe diferenciar isso. Ele entende isso. Então, é aí que eu digo que tem um ranqueamento. E por isso que muitos lugares têm esse ranqueamento entre os profissionais que os usuários percebem. E aí, isso é muito desigual, isso traz muito prejuízo para o trabalho. Então, a gente poder organizar um processo de trabalho em que todo mundo tem um padrão de qualidade e que os usuários saibam que eles podem esperar do nosso serviço, porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem os mesmos recursos para oferecer, todo mundo tem um passo a passo que vai ser igual, que todo mundo vai ter acesso, todos os usuários vão ter acesso, independente com quem for atendido. Isso é muito organizador e estabilizador desse serviço. Então, para mim, é um processo muito importante. E outro impacto muito grande desse processo inicial é que a gente tenha uma tomada de decisão sobre o tipo de atendimento que é feito para cada pessoa. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Tu já reparou que o nosso jeito de atender, ele é muito diferente das outras políticas? E isso, nesse passo de atendimento inicial, ele faz toda a diferença. Pensa só. Quando o usuário chega aqui no SUAS, em algum momento tu já recebeu um usuário que chegou para ti e disse: olha, as minhas vulnerabilidades são essa, eu sinto que a minha família está desprotegida nisso, e eu entendo que a nossa intervenção deveria ser essa? Não, né? Exatamente, aqui não acontece assim. Agora, tu já pensou que lá, por exemplo, quando chega na saúde, o usuário diz: olha, eu tô sentindo isso, eu acho que pode ser por causa daquele outro, e eu acho que seria bom ainda se eu usasse um remédio tal, se eu fizesse um tratamento X. Eles conseguem fazer isso. Por que no SUAS não? O fato é que no SUAS nem os técnicos muitas vezes conseguem fazer isso, que dirá os usuários. E isso se deve a várias razões. Uma delas é a permeabilidade do nosso trabalho. O que acontece aqui, a gente trabalha com a proteção social. E a proteção social, ela não é efetivada só pelo SUAS. Então, a gente precisa das outras políticas atravessando esse processo. E não é à toa que lá na tipificação tu tem obrigatoriamente em qualquer um dos serviços, quando tipificado, quando tu tem a descrição deles, tu tem um item que é articulação, porque sem essa articulação com as outras políticas, nenhum dos nossos serviços funciona. Então, se a gente entende que a gente tem essa permeabilidade e que as demandas das outras políticas passam pelas nossas, de que maneira que elas passam? Como que a gente identifica isso? Vou te dizer, neste momento inicial, de atendimento inicial, a gente faz uma análise global das esferas da vida da pessoa. Então, quando a pessoa chega para falar com a gente, ela fala de todas as demandas dela que se relacionam com todas as políticas, porque as desproteções sociais, elas são articuladas nas diversas vulnerabilidades. Então, é natural que a pessoa chegue e fale pra gente tudo. E se tu ficar cortando e dizendo, não, isso aqui não é para nós, não, isso aqui também não é meu, isso aqui tu vai falar lá na outra, tu vai perder a análise global, que é muito importante nesse momento inicial. E aí eu vou te dizer o que é o produto. A partir disso tu vai entender o que é o produto desse momento. Qual é o resultado que tu espera do atendimento inicial, do processo de atendimento inicial de uma família no SUAS? É justamente ter um diagnóstico situacional familiar. E esse diagnóstico situacional familiar, quando ele é visto numa perspectiva ampla, coletivizada, o que tu tem? Trabalho social com territórios. Quando tu analisa, a gente levanta dados e consegue perceber como que está organizada tanto a proteção quanto a desproteção nesse território, como se particulariza nesse território, e a gente sabe isso como? Pelas famílias que chegam pra gente. Então, olha como o trabalho social com famílias e com territórios, ele está extremamente articulado e um não vive sem o outro. Essa que é a ideia. E aí, quais são as nossas 3 formas de atendimento? Quando chega a família e nos traz tudo isso, a gente tem, geralmente, 3 ações imediatas que a gente pode tomar. A primeira, a família chegou, a gente atendeu, entendeu que aquilo ali era uma demanda bem pontual, conseguiu fazer algum encaminhamento ou ofertar alguma coisa em termos de atenção, recursos, benefícios, né? Organizado na nossa rede própria socioassistencial, enfim, a gente fez alguma ação pontual e acabou. Não tem mais nada para a gente ver, a gente não identificou ali pelo aquele relato outras desproteções que façam a gente entender que precisa aprofundar o nosso olhar para aquela família. Veio, atendeu, acabou. Aí tem uma segunda
situação que pode ser, olha, chegou aqui, mas eu acho que tem alguma coisa a mais. Acho que tem outras desproteções. A partir dessa fala dessa família, acho que a gente tem que ir mais profundo, tem que olhar melhor. A gente pode observar, por exemplo, que a família fala e a gente tem um tempo ali para aquela acolhida, para aquele momento inicial de atendimento. Parece que a família não conseguiu falar tudo, que a gente sente que precisa escutar mais, ou então que a própria família faz assim aquele desabafo que joga tudo, mas tu diz, olha, vamos precisar organizar isso aqui melhor com essa família, porque ficou muitas coisas que não deu para entender. Vamos ter que organizar melhor. Ou então tu mesma diz, não, eu entendi muito bem e tem coisa aqui. Tem coisa aqui que eu vou precisar olhar melhor, que eu vou ter que chamar outros atores da rede, fazer encaminhamentos, que eu vou ter que fazer uma discussão mais profunda de alguns tópicos aqui para entender até que ponto vai essa desproteção. Ou seja, eu vou fazer um atendimento que vai ser mais periódico, ou seja, ele vai ter um período que ele vai acontecer, ou seja, ele não vai acabar naquele momento, no ato de atendimento imediato. Ele vai se prolongar mais um pouco. Então, eu vou atender mais outras vezes para eu entender melhor essa situação. E tem outras situações que a gente atende essas outras vezes, que é uma terceira situação que pode acontecer desse atendimento inicial, que é atendi mais algumas vezes, me aprofundei mais naquele contexto daquela família e percebi que a gente tem várias desproteções, que a gente tem camadas de vulnerabilidade, que a gente tem uma complexidade daquele contexto que precisa de um atendimento sistemático, planejado, que vai olhar para um projeto de vida, que vai aprofundar questões e organizar recursos e vai conseguir viabilizar essas seguranças que a gente tem afiançado aqui no SUAS, vai conseguir viabilizar essas seguranças a partir de um processo mais de longo prazo, muitas vezes, né? Ou médio prazo, mas de um tempo maior, mas também não só tempo maior, mas mais frequente, com outra caracterização, com metas, com objetivos, ou seja, é um outro trabalho. Então tem essas três formas que pode acontecer aqui. E aí o que a gente usa, tá? O que a gente tem no final do nosso diagnóstico, mas o que a gente vai usar aqui? Um protocolo de atendimento inicial e o formulário de registro. O uso do protocolo de atendimento e do formulário de registro, ele se dá nas duas opções. A primeira a gente não usa, ou seja, atendi uma vez, resolveu, né? Nem vai passar por um nosso protocolo, nem vai passar pelo formulário, né, de registro desse atendimento inicial. Ou seja, não vai gerar um diagnóstico, porque foi um atendimento ali, no máximo 2, e acabou, né? Agora, as situações 2 e 3, que a gente faz uma investigação maior, esse a gente passa no formulário. A gente passa eles pelo protocolo, já tem um caminho metodológico que tu precisa seguir com essas famílias que tu identifica que precisa olhar um pouco mais para aquele contexto, precisa aprofundar um pouco mais o teu entendimento em relação ao contexto que aquela família tá. E qual é os nossos, na verdade, maiores benefícios em ter uma porta de entrada qualificada? Porque isso nada mais é que uma porta de entrada do SUAS. E como que a gente faz para ela ser qualificada? Por que a gente diz que usar este protocolo e essa ferramenta, ela vai qualificar? Primeiro, evita retrabalho. Depois, evita o mau uso dos recursos de toda a ordem aqui. Deixa a tua intervenção mais assertiva. Que intervenção é essa? É o nosso passo 3. Então, observa que a gente está fazendo aqui o passo 3. Passo 2. Observa que a gente está fazendo aqui o passo 1 do nosso método de 6 passos, que já tem vídeo, eu vou deixar aqui para ti, se tu quiser depois olhar, se tu não viu ainda. E o passo 2 é a intervenção. Quando a gente faz uma intervenção, ela é muito mais assertiva se a gente tem um diagnóstico. E a articulação da rede desde o início. Quando a gente tem uma articulação de rede desde este momento aqui, que é desse atendimento inicial, a nossa capacidade de resolução é muito maior. A nossa capacidade de ter um impacto positivo na nossa intervenção junto à família é muito maior. Então, a forma da gente garantir proteção social é justamente a gente ter várias políticas articuladas. E quando a gente faz isso desde o início, a gente é muito mais assertivo, a gente gera muito mais resultado. E se tu tem dificuldade, se isso aqui que eu tô falando pra ti parece novo, alguma coisa que eu te disse aqui parece pra ti assim, olha, eu realmente tenho dúvida, eu me identifico com isso, eu quero te convidar para ir lá no meu site, eu vou deixar aqui na descrição o link e conhecer um curso, um mini curso, na verdade, em que eu te entrego essas ferramentas, o protocolo, o formulário, tudo mastigadinho
para que tu possa implementar amanhã aí na tua unidade, com tudo escrito, um espaço, inclusive para tu fazer perguntas, se tu não entendeu, se tu quer ajuda para conseguir orientar isso aí no teu serviço, já como que eu adapto todas essas ferramentas, esses conteúdos que eu entrego lá no minicurso, na tua realidade, tu tem um espaço ali pra gente conversar sobre isso, além das aulas ao vivo que também acontece, tu pode me encontrar e a gente falar junto sobre isso. Então, se tu tem essa necessidade, se tem algum ponto desse que eu falei que faz sentido pra ti, vai lá pra conhecer esse minicurso, esse treinamento, tá? Bem rápido e direto ao ponto. E o que acontece quando a gente faz uma padronização desse atendimento inicial? O que a gente consegue fazer que para mim é o estouro da boiada? É a gente efetivar o tripé do SUAS. Vigilância socioassistencial, gestão do trabalho e educação permanente. Primeiro, a gente faz uma coleta de dados padronizados do território. Quando a gente coleta dados de maneira padronizada, mais do que a gente saber quanto que tem de cada demanda, é a gente entender como que as demandas se particularizam exatamente naquele território. Não adianta tu saber muito sobre uma temática se tu não entende como ela se particulariza naquele território. Então, por exemplo, a gente tem temas, por exemplo, abuso sexual, tá? É um tema que a gente fala bastante e parece que a gente tem um grande know-how aí, uma grande expertise nessa temática. Agora, se tu não entende como que isso se particulariza, como que isso acontece no miudinho aí do teu atendimento, é bem possível que tu faça ações, tanto coletivas quanto particularizadas, que não sejam tão assertivas. Então, tu ter esse entendimento significa, e aí para mim essa operacionalização da vigilância viva no dia a dia do SUAS, é a gente coletar dados e produzir informações. E essas informações é que subsidiam não só as nossas ações no nível ali da unidade, mas no nível do município. E dão outro contorno, dão outra perspectiva para como que a gente faz uma oferta e como que a gente pensa uma resposta para aquela demanda que está para além da nossa oferta, que está justamente da gente organizar outros atores, outras políticas. Porque, por exemplo, a demanda de violência contra crianças e adolescentes, ela não é uma demanda que vai ser esgotada dentro da assistência. Então, como que a gente faz para atender, para responder a essa situação para além da assistência? É justamente nessa coleta de dados. Educação vivencial e produção de conhecimento. Tem um ponto que, para mim, é muito importante, que é a gente ter uma educação permanente, que é do cotidiano. Não precisa esperar tu ter um seminário, tu ter uma oficina, tu ter um curso virtual para que tu tenha educação permanente. Ela tem que ser viva no teu dia a dia. E como que a gente faz isso? Por exemplo, uma das coisas que eu recomendo, principalmente aí para as coordenadoras, tá? É que façam uma... Quando pegar ali o nosso formulário, o nosso protocolo, se for lá no minicurso tu vai ter essas ferramentas, eu sempre digo, olhem para aquilo ali e façam um alinhamento conceitual, de concepção com a equipe. Por exemplo, um tema que a gente fala muito, maus tratos. Mas há quem fale sobre maus tratos com o mesmo entendimento de negligência, com o mesmo entendimento de violência física. Então, tu entende que negligência e violência física estão distantes, mas que quando eu falo maus tratos, eles parecem que se misturam um pouco? Então, tu tem que ter um alinhamento para que essa tua coleta de dados faça sentido e para que a tua equipe consiga, dentro desse fenômeno, entender o que está ali. Por que para mim eu entendo que maus tratos é violência física e o outro entende que é uma negligência? O que tem aí nesse meio? Então, isso é um processo de produção de conhecimento sobre o nosso território. Porque a gente não está falando de uma maneira genérica, a gente está falando justamente como se particulariza no nosso território e como que a gente faz esse atendimento. E isso, assim, qualifica muito o teu olhar para quando senta a família na tua frente e traz situações que justamente se conectam com essas demandas. Tu já vai olhar de outro jeito, porque tu estudou sobre isso com essa equipe e tu estudou não só no âmbito conceitual, mas tu estudou sobre esse território. E a consolidação da articulação com a rede institucional. Quando a gente tem todo mundo, né, quando a gente trabalha com essa padronização do atendimento inicial, em que todas as técnicas vão trabalhar da mesma forma, vão ter os mesmos passos sendo realizados, a gente deixa de ter aquele processo em que a técnica A e B se dá bem com as políticas C e D e a outra não. Porque daí todo mundo está fazendo. Então, sempre que houver necessidade de fazer determinadas situações que a gente tem que se articular com a saúde, todo mundo vai fazer aquela articulação. Não interessa mais as tuas relações pessoais, porque hoje, grande parte da articulação intersetorial
ela acontece através de relações pessoalizadas. Então eu saio de lá, parece que quebra essa articulação e já não existe mais a relação, enquanto que a relação tem que ser institucional. Então só o fato da gente ter um protocolo em que todo mundo segue esse protocolo já garante em muito que a gente comece a consolidar relações que são institucionais e não pessoais. E aí, ao fim e ao cabo, eu te falei tudo isso, tu deve estar te perguntando, tá, mas que passos são esses? Eu vou te dar esses passos, mas antes eu quero te dizer uma coisa, que esses passos mudam. E mudam dependendo de como a demanda chega. E aí eu vou te dizer como é que chega as pessoas, qual é a porta de entrada dos SUAS, como é que ela se organiza? Tem 3 momentos principais que pode acontecer a porta de entrada das famílias no SUAS, das famílias ou indivíduos no SUAS. Primeiro, demanda espontânea, ou seja, eu identifico que tem uma situação acontecendo na minha vida que eu preciso de algum suporte, de alguma ajuda, que eu preciso conversar com alguém, ou que eu quero algum benefício e eu já entendo o que eu preciso e eu quero ir lá. Ou seja, eu vou até a política e digo, olha, eu tô com essa situação e eu acho que eu tô precisando disso, como é que a gente pode fazer? É mais ou menos por aí. O outro ponto é a requisição de um serviço. Alguém da saúde, da educação, da segurança, enfim, não interessa. Alguém de outro lugar do judiciário entendeu que tem uma demanda que pode ser uma demanda socioassistencial. E aí eles mandam para nós. Então essa é uma outra porta de entrada. Essa porta de entrada pode vir tanto o usuário lá com uma coisinha na mão dizendo, olha, me mandaram para cá, quanto pode vir com um profissional nos solicitando de maneira informal, como pode vir formalizado, com um documento, ou com um e-mail, ou de outra forma, ou numa reunião, enfim, pode vir formalizado. Mas é uma requisição de outro. E a terceira forma de chegar às famílias no SUAS é numa emergência. Ou seja, eu não estou ali buscando assistência, mas aconteceu um incêndio ou um desastre, uma calamidade no âmbito do município todo, ou só naquele microterritório, e isso leva com que a gente faça um atendimento para todas as famílias que estão envolvidas naquela situação de emergência, por exemplo. Pois bem, essas são as 3 formas. E aí muda o nosso protocolo conforme as formas. Porque tu não começa do mesmo jeito o atendimento para a família quando a demanda chega espontânea, por exemplo, e quando a demanda vem por uma requisição. Digamos, quando a família chega individualmente, geralmente tu não tem nada. O que tu faz é uma escuta da família. O teu segundo passo, o que é? É buscar alguma coisa a mais. Enquanto que quando vem uma requisição, o teu passo é ao contrário. Tu começa primeiro te apropriando e depois faz um atendimento. Não existe melhor nesses casos. O que seria o melhor a fazer? Não tem o melhor. São formas de entrada diferentes, né? E aí cada uma delas vai ter prós e contras de coisas que são mais benéficas de um jeito ou de outro. O fato é que todas elas, independente de como chegam, tu vai ter passos obrigatórios, que é os que eu vou te dizer agora. Agora, a ordem que eles acontecem pode mudar um pouco para daí sim ser muito mais qualificado. Então, eu estruturei os passos de uma maneira que todas essas 3 formas vão ter, porém, o momento em que tu vai fazer cada uma delas muda, tá? E lá no protocolo eu vou te deixar tudo isso escrito de maneira bem objetiva e bem transparente, tá? Então, quais são os nossos passos? O atendimento para a família. Não tem como tu fazer um diagnóstico inicial, um diagnóstico situacional, sem falar com a família. Por mais que tu tenha muitos documentos, por exemplo, vem um processo lá do judiciário, tu não tem isso. Tu não pode só pelo processo judiciário e fazer uma avaliação e dizer o que é. Não existe. Então, tu precisa fazer o atendimento para a família. Análise documental. Esquece o negócio de boca, gente. Não existe. Se tu vai fazer um atendimento para a família, tu tem que ter subsídios documentais. Esses documentos podem vir da rede, esses documentos podem vir do próprio prontuário SUAS, esses documentos podem vir muitas vezes que a gente vê que a família acessou o SUAS em outro lugar da cidade e a gente vai fazer uma articulação com os colegas de lá para ver o que tem no prontuário lá. Pode vir pelos nossos sistemas de informação, por exemplo, a família é beneficiária do Bolsa Família, tu vai buscar informações lá no CAD. Então, não interessa a forma, mas tu vai fazer uma análise documental. Fazer, por exemplo, dos documentos da família, coisas que a família, por exemplo, documentações que tu vai pedir para a própria família te trazer, outras que tu vai pedir para o território, né, para a rede. Não interessa, mas tem uma análise que é de estudo documental. E esse estudo tem que acontecer. A gente não fica só naquela conversa. Tem casos que a gente fica, muitas vezes, a nossa única fonte de dados é essa? Tem casos que sim.
Agora, grande parte dos casos, a gente tem sim outras fontes de informação que a gente usa para a gente olhar para a integralidade dessa família. Às vezes a gente vai vir e vai conversar, por exemplo, a grande parte das vezes só com as mulheres da família, né? Isso é uma coisa, fica esse debate para outro momento, mas muitas vezes é só com a mulher, né? Então a gente vai falar com a mãe, por exemplo, se é uma família com crianças, a gente vai falar com a mãe e a gente não fala com as crianças. Muitas vezes a gente não fala com um companheiro ou companheira, a gente não fala com outros membros da família. Então, onde que vai vir outras informações dessas pessoas? Vai vir na análise documental, vai vir naquela articulação que a gente vai fazer intersetorial, que já aproveito para juntar que esse aqui é um ponto. Quando a gente faz essa análise documental, no próprio ato de buscar essa documentação, de buscar esse subsídio, ele já é um processo de articulação. Porque a gente vai lá, por exemplo, olhou lá no CAID, está na escola A e utiliza o posto de saúde B. O que tu vai fazer? Vai ligar para esses locais. Vai entender se essa família está referenciada lá, ou se ela faz só atendimentos pontuais, ou existe um acompanhamento para essa família. Como que essa rede está percebendo? Olha, a gente está vendo algumas questões aqui, a gente quer saber como que a rede também está vendo lá. Então, a gente vai olhar mais para isso daqui a pouco, vai vir, por exemplo, lá da escola, olha, a criança, eu tô percebendo que ela tá assim, que tá assada, a gente já conversou com a família em relação a esse ponto. E daqui a pouco a família falou justamente disso pra gente também, só que de um outro ponto de vista. E a gente começa, opa, ó, pode ter outras coisas aqui. Então, tu entende que essa articulação, ela é boa pra gente entender melhor o contexto da família, mas ela é boa também pra gente saber quem são as referências da família nas outras políticas e para quem que a gente vai demandar aquilo que não é nosso. Que é muito importante, aí eu entro no próximo ponto, que é a avaliação técnica. A avaliação técnica, ela é a forma escrita do teu diagnóstico. O que que tu constatou de tudo que tu viu desses passos que tu fez antes? O que que tu constatou? Eu constatei isso, isso e isso, identifico que a demanda principal é essa, as demandas secundárias são essa, e aqui tem isso que é de outras políticas, tem isso que é nosso. É isso que é o diagnóstico. E ao te dar conta disso, tu vai passar para quem? Para a equipe técnica. E aí, meu amor, tem muitas vezes que vocês não fazem isso. Eu fico louca. Como que os técnicos ainda continuam deliberando de maneira isolada? Não tem como tu ter uma avaliação técnica que não passe por uma decisão técnica em equipe. Tu entende que tu não é a dona do caso? Que tu não é tu que é responsável por aquela família? Se tu entra de férias, se tu sai do serviço, se tu fica doente, aí tu não pode acontecer nada disso contigo porque tu não pode parar de atender a família. A família é tua, né? E a gente faz isso dentro do SUAS e isso tá muito equivocado. Tá muito equivocado. Então, tem que passar por uma análise da equipe técnica como um todo os casos, porque são casos que vão ser acompanhados pelo serviço. São casos que a gente vai olhar para esse diagnóstico, pensar sobre ele e coletivizar questões que vêm dele no âmbito da equipe e não na gente individualmente. E é por isso que eu falo que é muito importante ter um protocolo. Porque se tu não tem esse protocolo, o que que tu faz? Cada técnico decide do seu jeito o que que leva ou não leva para acompanhamento, o que que caminha ou não caminha para a equipe. E muitas vezes aquilo que tu vai levar para a equipe no final de um diagnóstico, desses atendimentos iniciais, é aquilo que te mobiliza. E aí o que tu vai fazer? Tu só leva os casos que te mobilizam. Então, se eu tenho uma questão que para mim é muito importante, por exemplo, situações de violência contra a criança, isso mobiliza muito, eu entendo que é uma prioridade, eu levo esses casos para discussão em equipe, porque para mim isso é o máximo do problema. É aquilo que a gente mais tem que proteger. Então eu levo isso. Agora, quando tem outras questões, eu não levo porque, não é uma questão tão importante, não é uma demanda tão grave. Ou seja, a gente baliza a complexidade, as camadas de vulnerabilidade, não nos fatos, não naquilo que a gente constatou, mas sim naquilo que nos mobiliza ou não nos mobiliza. Naquilo que mexe com a gente aqui no coraçãozinho ou não. Isso aí tá equivocado, né? Dessa forma que a gente faz. Então, quando tu tem um protocolo, tu vai passar de qualquer maneira. E ao passar de todas as formas, tu qualifica esse processo. É um processo de educação para essa equipe, muito importante, de educação permanente. É um processo de gestão de trabalho que essa coordenadora vai começar a identificar que, olha, a Kizzy aqui me traz muita situação desse tipo. Daqui a pouco eu tô precisando pensar uma estratégia com a minha equipe, porque senão eu só vou atender esse tipo de caso, porque é o tipo de caso que a Kizzy sempre atende, que ela entende que tem que trazer, e os outros ela não traz. Então tu entende como é importante a gente ter uma etapa
de decisão técnica, que ela é coletiva, ela não é individual, não é tu sozinha. E aí que eu te digo, tu vai fazer a tua avaliação, que é o teu ponto de vista, a partir do diagnóstico que foi feito pelo teu trabalho profissional, com a tua autonomia profissional. Agora, a decisão, ela é coletiva, ela é partilhada pela equipe, porque esta equipe é responsável pelo acompanhamento realizado pelo serviço, e não eu individualmente. Então esse é um ponto para mim que é crucial e que finaliza esse processo de atendimento inicial. E aí, para mim, assim, ó, por que a gente tem que ter um formulário? Porque a gente está acostumado a fazer tudo isso e não ter o formulário. E o formulário, ele não é só um espaço de coleta de dados, ele não é, a gente já falei de todos os benefícios que tem, mas ele não é só um espaço de coleta de dados, ele não é só um espaço de padronização de entendimentos e concepções. Para além disso, ele é uma ferramenta que nos ajuda a adaptar a nossa realidade. Porque o que acontece? A gente tem macro discussões. A gente olha para os problemas sociais numa perspectiva macroestrutural. E aí a gente tem vários locais onde a gente consegue fazer essa coleta de dados, só que como que isso particulariza especialmente no nosso território não está escrito em nenhum lugar. E aí que é importante da gente ter um diagnóstico socioterritorial. E esse diagnóstico, ele surge da onde? De uma coleta de dados local. Não pode ser só uma coleta ampla, que a gente faz só olhando para o município como um todo. Porque tem municípios, claro, a gente tem muitos municípios, a maioria são municípios de pequeno porte. Agora, tu tem municípios maiores, onde tu tem vários territórios, que cada CRA está lá no seu território, cada CREA está lá com o seu território. Como que a gente particulariza isso e enxerga efetivamente o que surge, como que essas pessoas naquele território percebem determinada violação de direitos, como que aquilo tem significado para elas, que é particular. Então, esse aprofundamento é essencial para a gente fazer o trabalho social com famílias e territórios. Então, te convido a refletir sobre isso, pensar o quanto disso está dentro do teu processo de trabalho, como que tu está realizando hoje, e se tu percebe de tudo isso que eu te falei, que realmente existe um jeito mais fácil, mais prático de tu fazer, porque essa é uma reflexão importante, independente de tu ir lá e ir fazer o curso comigo, o mini curso comigo e não ir fazer, a questão é, tu consegue perceber que tu precisa de um método, tu precisa de uma trilha, vamos dizer, metodológica de passos que tu tem que passar? Tu entende que quando a gente tem essa padronização dos nossos atendimentos iniciais até chegar num diagnóstico, tu tem uma qualidade diferente do que aquilo que tu vem fazendo hoje, meio que no achismo, numa intuição, às vezes eu cheguei aqui, comecei a atender, eu vi como é que as outras pessoas, os outros técnicos faziam, fiz também igual, fui na onda da galera. Tu entende que isso é pouco, é raso? É isso. Se tu conseguir fazer essa reflexão, para mim a gente já ganhou o dia, porque muito do nosso trabalho está sendo feito no automático, e esse automático é um automático sem crítica, é um automático pouco intelectual, vamos dizer assim, sabe, um automático em que não existe penso, que é só eu fazendo e sobrevivendo ao dia? É disso. E dentro do SUAS não tem espaço para isso, porque é uma política altamente reflexiva, é uma política altamente organizada do ponto de vista de produção do conhecimento. Então, se a gente não está fazendo isso em todas as nossas ações no SUAS, tem uma coisa que está errada. Beijo!